Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso programa semanal, sempre com um novo convidado e um novo tema. Temos tido a oportunidade de conhecer muita gente, trazer muita gente, suas experiências, seus legados, livros novos, conhecimentos da ciência, da filosofia, das consequências morais, nesse tripé da doutrina espírita. É uma satisfação enorme. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo, já de muitas décadas, o nosso querido Marcos de Mário, professor, educador, palestrante, escritor, mantendo ativo o trabalho virtual. Temos amizade de longa data e o Marcos acaba de lançar um livro novo. Não perdemos tempo, quisemos entrevistá-lo imediatamente, especialmente atraídos aí pelo título, Ante o Divino Mestre, e o subtítulo ainda, Jesus, Emmanuel e o Evangelho. Recebi aqui a Revista Internacional de Espiritismo, edição de junho, e na contracapa há o anúncio do lançamento do livro. Vejam que Jesus, Emmanuel e o Evangelho, ante o Divino Mestre. Então, é uma honra receber aqui o querido amigo Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos, e obrigado pela disponibilidade sempre presente. Muito obrigado, Orson. É um prazer sempre estar com você, conversar, e hoje, especificamente, para falar do lançamento desse nosso novo livro. Então, é um prazer e é uma alegria estar com você, Orson. Muito bem. Os amigos conhecem o Marcos, é muito ativo no movimento. Ô, Marcos, quantos livros publicados já? Aproximadamente, ainda que não seja exato. Eu até posso falar com exatidão, porque com o lançamento de Ante o Divino Mestre, eu completo 40 livros. Poxa, que conquista, que marco, hein? Que legal, que bacana. Além do trabalho virtual intenso no TikTok, no Facebook, no YouTube, os canais. O Marcos é muito voltado à educação, mantém inclusive a revista Espírita Educação, e agora nos surpreende com um novo livro. Marcos, a gente conhece a sabedoria de Emmanuel, na chamada coleção Fonte Viva, inclusive gostaria que você falasse desses livros, com lições preciosas. São capítulos compactos de uma sabedoria, um poder de síntese que nos impressiona. E aí você nos premia com isso. Como é que foi? Eu não tenho o livro ainda em mãos aqui, mas como é que foi o livro, Marcos? Como é que surgiu a ideia? Bem, Orson, na verdade, eu sempre fui muito ligado, né, a Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, e eu me recordo que na época da Mocidade Espírita, eu adorava quando tinha Semana Espírita ou algum outro evento, e que se montava a banca do livro espírita para acompanhar o evento. E eu adorava ficar na banca e ficar absorvendo aqueles livros, conhecer as obras, e o Emmanuel sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei muito de estudar Emmanuel. E a chamada coleção Fonte Viva sempre despertou meu interesse, aliás, sempre a utilizei. Para quem não conhece, a coleção Fonte Viva, ela reúne 4 livros, que começa com Caminho, Verdade e Vida, com o nosso Vinha de Luz e Fonte Viva. O título do último livro dá título a essa coleção. Mas existem outros 2 livros, que é o Ceifa de Luz e o Palavras de Vida Eterna. Então, é um conjunto de 6 livros do Emmanuel, através do Chico Xavier, onde ele estuda, nos capítulos que compõem cada obra, versículos do Novo Testamento, incluindo os evangelistas, né, ou seja, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também as cartas de Paulo de Tarso, Atos dos Apóstolos. E o que nos chama muita atenção é a profundidade que o Emmanuel tem em relação a desdobrar um versículo, né, e escrever todo um texto à luz da doutrina espírita para nos explicar esse versículo. Então, as obras dele são voltadas a isso. O que acontece é o seguinte, eu tenho, há mais de 10 anos, eu escrevo uma coluna no jornal Correio Espírita, que é a coluna Em Defesa da Vida, e que nós acordamos lá no início que eu só poderia escrever 25 linhas. Então, textos bastante enxutos, objetivos. E até hoje eu exerço isso. E aí, lendo aqui a obra do Emmanuel, sempre as utilizando, me veio na ideia
obviamente inspirada pelos amigos espirituais, e que eu poderia utilizar essa minha expertise de escrever textos curtos e objetivos para explicar o pensamento do Emmanuel. Porque eu já ouvi de algumas pessoas que o Emmanuel é meio difícil, né? Porque ele tem um linguajar profundo. E eu, bom, por que não? E me veio, então, essa inspiração. Então, Orson, aí eu peguei as obras em mãos e vi que, em média, cada obra tem 120 ou mais de 120 capítulos, chega a ter 180 capítulos. Tá? E eu disse, bom, é muito conteúdo, não dá para fazer um livro, apenas um livro. Na verdade, Ante o Divino Mestre, se tudo der certo, se Deus o permitir, é a primeira obra de uma coleção de 4 livros. 4 livros que vão, então, abordar em palavras mais simples, mais claras, mais objetivas, o pensamento do Emmanuel. Então, o que eu fiz? Cada capítulo do livro, ele traz, então, encabeçando o texto, ele traz o versículo, que é citado por Emmanuel, aí eu destaco uma frase, um parágrafo do texto do Emmanuel, e em cima disso, então, eu escrevo para entregar ao leitor a contextualização, né, a explicação daquele pensamento do Emmanuel em cima do pensamento que ele tira lá do Evangelho. Então, Ante o Divino Mestre é essa obra que surgiu, então, sob inspiração, e, na verdade, Orson, eu já posso falar aqui para você que os outros 3 títulos seguem essa mesma linha de Ante o Divino Mestre. Então, todos os títulos se encerram com a palavra mestre. E quem sabe aí, então, virão os outros livros, estudando toda a coleção Fonte Viva. Essa é a ideia. Ô Marcos, agora me despontou uma curiosidade aqui, porque, como eu falei, não tenho o livro em mãos ainda. Quantos capítulos tem o livro Ante o Divino Mestre? Está com 120 capítulos. Ah, Eu fiz o seguinte, Orson. Eu peguei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar os 20 primeiros capítulos de cada obra do Emmanuel. 6 vezes 2, 12. Então, nós estamos 120 capítulos. Né? Aí alguém Puxa, vai dizer, puxa, mas você não vai falar a partir do capítulo 21 de cada obra? Bem, a intenção é essa, na sequência dessa coleção, quem sabe virá aí pela frente. será que vai dar tempo, Marcos? Porque são 180 capítulos, pelo menos nos 4 primeiros, né? 180 de 20 em 20 e quase. Pois é, eu planejei para 4 livros, mas eu não sei, Orson, você vai precisar de um 5º volume. Estou pensando aqui, estou pensando. E você, bom, o telespectador já percebeu, né, que 120 capítulos, cada capítulo é bastante compacto dentro daquelas 25 linhas. É isso mesmo, Marco? É isso mesmo. Aliás, ó, se você me permitir, eu vou ler aqui aleatoriamente um capítulo. Isso. Olha só, eu abri aqui o livro, estou aqui com o livro em mãos, está ele aqui. Abri aqui no capítulo 52, que tem por título Com Alegria. Então, olha só, primeiramente, o texto que o Emmanuel tirou lá do Evangelho. Neste caso aqui, é um dizer de Paulo, que está na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 8, que é o seguinte: tendo, porém, intento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí a frase que eu escolhi do Emmanuel, né, que foi tirada do livro Fonte Viva, do seu capítulo 9, que é a seguinte: estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha. Bom, agora vem o meu texto, então, explicando isso que o Emmanuel quis dizer. Então eu começo dizendo: Paulo de Tarso se contentava com pouco. Uma roupa para vestir, um trabalho para ganhar o sustento, uma oportunidade para ensinar o Evangelho. Acostumado a viajar pelas estradas, de vila em vila, de cidade em cidade, muitas vezes dormiu ao relento, enfrentou a chuva, o frio, o calor, os perigos mais variados. Foi perseguido, apedrejado, açoitado e quase morto.
Nunca teve um lar que pudesse chamar de seu, e não se importava com isso, pois, alegremente, vivia com Jesus em seu coração e em sua mente, ciente da sua responsabilidade em fortalecer as bases do movimento cristão, que haveria de entregar o evangelho ao mundo. Paulo é o exemplo da fé ardente, da força de vontade e da alegria que devem caracterizar o verdadeiro cristão. Como dizia, quem está com o Cristo nada deve temer. Veio o Espiritismo descortinar a realidade da vida espiritual, dando-nos ainda mais razões para andarmos alegres, pois sabemos que o acaso não existe, que tudo tem a sua justa razão de ser, pois Deus nos ama, faz todo o universo vibrar no amor e nos dá sempre na medida exata do que merecemos receber, de acordo com o que estamos realizando. Com a mensagem espírita, aprendemos a importância de servir, de auxiliar, sendo úteis, colaborando com Deus na marcha progressiva de todos os homens e mulheres rumo à perfeição que nos aguarda. Somos seres interativos e não há ninguém na face da Terra que seja autossuficiente. Daí a necessidade de aprendermos a compartilhar, elegendo por ideal o fora da caridade não há salvação, apresentado pela doutrina espírita. Mesmo diante de dores e sofrimentos, problemas e aflições, não devemos perder a alegria de servir, de nos ocuparmos utilmente, de acordo com nossas possibilidades, pois tudo isso passa se tivermos resignação, confiança e perseverança. Aguarda-nos a vida depois da morte, sem o fardo pesado do corpo físico. E essa notícia deve acalmar nossa mente e sustentar nosso coração. Por isso, o espírita, nas pegadas do apóstolo Paulo, mantém-se sempre alegre, na disposição de servir com o Cristo, a maior glória perante o Senhor da vida. E assim são todos os capítulos, sempre com mais ou menos 25 linhas. Uma outra curiosidade didática na elaboração do livro, Marcos. Você colocou 20 de cada livro na sequência ou foi aleatório durante os 120? Ah, não, foi na sequência. Eu segui a ordem de lançamento dos livros do Emmanuel. Então, o primeiro capítulo aqui do livro, ele tem por base o capítulo 1 do Caminho, Verdade e Vida, aí na sequência o capítulo 1 do Pão Nosso, e assim por diante. Então, eu fiz a sequência certinho. Eu não sei se você vai se lembrar disso, se não der, não tem problema, mas é uma pergunta também curiosa. Cronologicamente, entre que anos foram escritos esses livros, entre o primeiro e o último? Você tem essa informação? Eu coloquei essa informação no próprio livro. Tá? Por isso você não me pegou desprevenido, porque está aqui mesmo no livro. Esses detalhes, assim, são importantes, né, para quem está ouvindo. Eu estou muito curioso com isso. É verdade. Eu faço uma apresentação e eu inicio o livro também com notícias históricas, para falar do Emmanuel, né, de Jesus e do Chico Xavier. Então, olha só, eu vou procurar aqui, mas se não me engano, eu vou falar aqui de cabeça, eu sei que está aqui na apresentação, mas os livros do Emmanuel, eles foram escritos a partir da década de 1950, e vai pegar, na verdade, de 1950 a 1970. É por essa época que ele escreve toda a coleção. Você disse um detalhe muito interessante, muitas pessoas não conseguem ainda assimilar a linguagem aprimorada de Emmanuel, né? Ele tem um linguajar, um texto primoroso, então realmente algumas pessoas têm dificuldade, mas a essência do texto ela é de uma profundidade extraordinária, né? Eu e você, Marcos, que somos espíritas há muito de infância, né? A gente já leu tantas vezes e vive se surpreendendo com os conteúdos, né? Sem dúvida, Orson, porque Emmanuel é muito profundo. Agora, realmente, ele tem um linguajar que está acima, digamos assim, da média cultural do brasileiro. Essa é uma grande verdade.
Então, a ideia, ao escrever o livro Ante o Divino Mestre, foi assim, né, traduzir o pensamento do Emmanuel numa linguagem mais clara e objetiva, mas sem perder, obviamente, a sua profundidade e convidando o leitor a ir lá na fonte. Ou seja, Sim. a obra não está substituindo as obras do Emmanuel. Né? Jamais teríamos esse tipo de intenção, até porque a minha distância espiritual do Emmanuel é incomensurável. Tá? Emmanuel está nas alturas espirituais, eu estou engatinhando. Mas a ideia era essa. Bom, pensar do texto do Emmanuel, uma fala bem significativa dele, trazer para esta obra, para traduzir, por assim dizer, o pensamento dele naquela explicação do Evangelho, facilitando, então, o entendimento para as pessoas. Muito bom. Marcos, repete para os nossos telespectadores a sequência dos livros que você colocou neste seu livro, a sequência dos livros de Emmanuel, por título. Então, vamos lá. Então, eu comecei com Caminho, Verdade e Vida, que é a primeira obra que ele lançou. Na sequência veio o Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, que é o quarto livro. E aí vem o Ceifa de Luz. Esses 5 livros, publicados pela Federação Espírita Brasileira. E ele encerra a coleção com o livro Palavras de Vida Eterna, que foi lançada pela Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba. Hoje, a obra está reeditada em parceria com a FEB. Né? Então, Isso. os 6 livros, nós podemos dizer que são publicados pela Federação Espírita Brasileira. Então, essa é a ordem. Perfeitamente, Marcos. E gostei também de você dizer que as próximas obras nessa direção vão conter a palavra mestre, muito parecida com a didática usada por Vinícius, o Pedro de Camargo, né? Que usou a palavra mestre em todos os livros. Pois é, Ossi. Aí é que foi o meu problema na hora de escolher o título. Porque você sabe também, né, que eu sou ligadíssimo ao Pedro de Camargo, Sim, é sim. ligado a mim, e eu justamente pensei nisso na hora, porque eu queria usar a palavra mestre, mas lembrei das obras do Pedro de Camargo, né? Na seara do mestre, em torno do mestre, nas pegadas do mestre, e assim por diante. E aí eu falei, bom, e agora? Como eu vou conseguir redigir o título? Mas eu faço o seguinte: quando eu não tenho o título na cabeça, eu começo a escrever. Né? E vou lá pensando, elaborando, e aí a ideia surgiu, e aí veio esse primeiro título, Ante o Divino Mestre. E aí agora eu já estou escrevendo o segundo volume, e falei, bom, e o título para o segundo volume? Como é que eu faço? Eu não posso repetir os títulos do nosso Pedro de Camargo, Vinícius, mas já veio o título. Ele vai se chamar Na Presença do Mestre. Olha que bonito, hein? Ô, Marcos, Provavelmente, sim, pois ó, não. provavelmente não posso afirmar, porque o meu grau mediúnico deve ser 0,0, tá? Então, eu não posso afirmar, mas quem sabe é até ele que está me inspirando, né, para escrever e conseguir ter esses títulos. Nem diga, Marcos. O Marcos, agora, outro detalhe que me chamou muita atenção aí, essas 3 palavras que estão em subtítulo, Jesus, Emmanuel e o Evangelho, 2 personalidades extraordinárias que Jesus é condutor das nossas vidas, Emmanuel é um sábio. Nós até brincamos aqui antes de começar a gravação que mais adiante a gente vai tentar entrevistar o Emmanuel, né? E dada a distância incomensurável que nós estamos dele, né? Ele está agendando lá para frente, eu não sei quando vai acontecer, né? Mas enfim. Então, Jesus, Emmanuel e o Evangelho. Essas 3 palavras estão muito ligadas, né, Marcos? Muito, né? Totalmente, Oz, totalmente, né? Jesus, como você muito bem colocou, o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, é o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, conforme a informação dada pelos espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos. É o nosso roteiro de vida, ou pelo menos deve ser, né? E eu lembro aqui um pensamento do José Herculano Pires, quando ele diz assim: Jesus sempre esteve conosco e sempre estará conosco. E nós estamos com Jesus? Então, Pois é. uma pergunta muito profunda do nosso Herculano Pires. Então, Jesus
está como subtítulo, por quê? Porque Emmanuel se baseia justamente nas falas de Jesus ou falas de Paulo de Tarso, de Pedro, nas suas cartas, mas que se referem sempre aos ensinos de Jesus. Emmanuel, claro, né, porque é o comentarista dessas lições, ele com toda a sua profundidade, toda a sua visão muito ampla, e o Evangelho, porque não fossem os chamados evangelistas, Mateus e João, que foram discípulos diretos de Jesus, e Marcos e Lucas, que vieram na sequência, se não fossem esses quatro, nós não teríamos os ensinos de Jesus conosco. Então, daí a referência. Né? Então, nós temos Jesus, porque os ensinos são dele, Emmanuel, que é um grande comentador desses ensinos, e o Evangelho, que enfeixa esses ensinos, os quais nós temos até os dias de hoje, e, claro, tudo estudado à luz da doutrina espírita. Que bom, Marcos. A gente fica feliz porque realmente estamos diante de muita sabedoria, né? Emmanuel, Jesus, estamos diante daquilo que nos orienta a vida. Então, o livro, o 40º livro de Marcos, como ele disse, e está aí o livro novo, que pode ser adquirido diretamente com a editora, está aí o site da editora, o clarim.com.br, que você vai encontrar a loja virtual, e o contato por WhatsApp, que é muito facilitado hoje, você pode fazer contato por esse número, 16, é o DDD, 992706575, para adquirir a obra lançada agora ante o Divino Mestre, Jesus, Emmanuel e o Evangelho. A capa ficou muito bonita, né, Marcos? A editora teve muito bom gosto com a capa, de forma que é realmente um momento importante na literatura espírita à nossa disposição. A gente tem que agradecer a editora, mas agradecer ao autor aí que teve esse trabalho. Agora, Marcos, me diz uma coisa. Nós que estamos habituados a nos impactar com o poder de síntese e a sabedoria desse Emmanuel, você que voltou a pesquisar, a ler novamente, a gente está sempre lendo o que ele escreveu, mas para fazer um livro a gente tem que se debruçar sobre o texto, né? O que mais te chamou a atenção, Marcos, em tudo isso que você colecionou aí para fazer o novo livro? Qual o destaque que você daria em 120 capítulos? Pois Ócio, no movimento espírita, nós estamos muito acostumados a utilizar essa coleção do Emmanuel, Sim. principalmente na abertura, né, de reuniões públicas e assim por diante. Né? Vamos ler uma página de abertura, né? E é normalíssimo, né, nós usarmos essa coleção do Emmanuel. E o que acontece? Muitas vezes escapa de nós essa profundidade dele. Porque como nós usamos as obras apenas para ler, né, um dos textos dele, para abrir a reunião, nem todo mundo consegue absorver o conteúdo daquela mensagem, daquele texto do Emmanuel. Então, quando eu tive a ideia de escrever, peguei os livros, todos eles, né, fui aqui na minha estante, peguei todos os livros, olhei as datas, isso e aquilo e tal, e falei, bom, agora eu tenho que reler. Mas é reler com olhos de estudioso. Agora, direitinho, com calma. Tá? E aí eu olhei o índice de cada livro. E aí eu vi, né, que nos 4 primeiros livros, cada um tinha 180 capítulos. E eu comecei, bem, se eu for ler livro por livro, os 180 capítulos, refletir sobre cada um, eu não vou escrever a obra, porque eu vou levar tanto tempo. Né? Então, foi aí que eu decidi, falar, já sei o que eu vou fazer. Eu queria escrever, na verdade, Orson, em cima de 30 capítulos de cada livro. Mas depois eu cheguei à conclusão que seria demais, que seria melhor desdobrar em outras obras, então ficar em 20 capítulos. Então, o que eu fiz? Então, eu peguei o Caminho, Verdade e Vida. Tá? Peguei, e eu leio tudo, tá? Eu leio desde as informações da editora, o índice, a apresentação, e aí peguei capítulo 1 e comecei a ler. E vocês vão, deixa eu marcar aqui no texto
uma frase do Emmanuel marcante que represente o pensamento dele dentro desse texto. Então foi isso que eu fiz. Aí li o capítulo 2, eu fiz a mesma coisa, e assim, na sequência, até o capítulo 20. Aí eu parei, fechei o Caminho, Verdade e Vida e peguei o livro seguinte, O Pão Nosso. Fiz a mesma coisa, até o capítulo 20, e de cada capítulo marcando lá a frase, né, o texto do Emmanuel, que serviria, então, para o meu livro. Então, eu estudei dessa maneira, 20 capítulos de cada obra, né, de cada dos 6 livros do Emmanuel. Então, 120. Depois que eu fiz essas marcações, né, direitinho, foi aí que eu comecei a escrever. Então, voltei no Caminho, Verdade e Vida, peguei o capítulo 1, peguei lá o pensamento do Emmanuel que eu tinha marcado, né, transcrevi, bom, e agora, então, eu vou escrever em cima disso. Agora, teve uma questão, Orson, que é a seguinte: o Emmanuel nunca disse, através do Chico Xavier, qual a tradução do Novo Testamento que ele se baseou. Não existe essa informação. Nem o Chico Xavier, pelo que eu pesquisei, nunca falou isso. Tá? Aparentemente, o Emmanuel, na época, utilizou a tradução do João Ferreira de Almeida, que é uma tradução católica clássica, muito conhecida. Então, é o que eu fiz. Porque eu pensei no início em usar a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma das melhores traduções, né, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Mas havia um problema, né? Ela não bate com a tradução que o Emmanuel utilizou. E eu disse, bom, eu não posso alterar o que o Emmanuel usou, porque isso pode dar diferença em cima do próprio pensamento dele nos textos. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: vou transcrever exatamente como ele colocou no livro. Tá? Seja lá qual for a tradução que ele tenha utilizado. Até porque, Orson, eu deixei para os especialistas fazer essa pesquisa. Porque, se eu for fazer essa pesquisa, eu vou perder muito tempo, só para querer descobrir qual foi a tradução do Novo Testamento que ele utilizou. E isso é o de menos. Então, eu transcrevi literalmente, tá, os versículos do jeito que o Emmanuel colocou, aí o pensamento dele, e aí, na sequência, o meu texto. Que maravilha. Essa sua descrição, ela se transforma até num roteiro para futuros trabalhos que outros autores podem utilizar, tanto como foi feito com Emmanuel, aí podem ser feitos com outros autores, outras obras. Veja que bacana tudo isso, né? Realmente, a gente vê um mundo inesgotável de possibilidades para espalhar o pensamento espírita através desses autores, e nós, os atuais pesquisadores, articulistas, escritores, palestrantes, temos uma riqueza à nossa disposição. É encantador pensar isso, é encantador. Que bonito, viu, Marcos? A gente fica encantado aí, fica feliz, agradecido, comovido por esse trabalho que é interessante, porque a doutrina espírita está sempre, o movimento espírita está sempre nos surpreendendo com esses trabalhos possíveis, né? Dependendo da criatividade de cada autor, da sua linha de pesquisa, do foco que direciona a sua atenção. Isso é magnífico. Então, nós queremos agradecer imensamente, Marcos, e quero deixar para você aí as palavras que você considere essenciais dirigir ao nosso telespectador. Eu volto a dizer que o livro está disponível, você pode adquiri-lo no site do Clarim ou diretamente no WhatsApp da editora, diretamente com a editora. O livro, como dissemos, é Ante o Divino Mestre, Jesus, Emmanuel e o Evangelho. Livro novo de Marcos de Mário, seu 40º livro. Então, é uma alegria realmente o que estamos aqui apresentando. Marcos, para encerrar, eu deixo as palavras para você aí, naquilo que você considerar importante trazer aos nossos telespectadores. Nossa, primeiramente eu quero agradecer aos meus amigos espirituais pelas inspirações, quero agradecer a Jesus por me dar essa oportunidade de mais esse trabalho, né? Porque sem eles, com certeza, eu dificilmente conseguiria realizar. Eu espero que Ante o Divino Mestre seja uma obra
que possa ser utilizada diariamente, né, que possa efetivamente auxiliar as pessoas a compreender o Evangelho e também o pensamento de Emmanuel, que nós estamos precisando estudar com maior profundidade. As mensagens do Emmanuel, nessa coleção Fonte Viva, não são simples textos só para dar início a uma reunião ou a um evento espírita. O Emmanuel é um dos maiores conhecedores do Evangelho que nós temos. Ele sempre se disse discípulo de Erasto, e nós sabemos que Erasto foi formado por Paulo de Tarso, como está lá no Atos dos Apóstolos. Então, nessa consideração que Emmanuel é um dos principais, se não o maior conhecedor que nós temos do Evangelho, nós procuramos apenas, então, somente traduzir o pensamento dele em textos curtos, escritos em 25 linhas, com um linguajar um pouco mais claro, objetivo, mas sempre deixando o convite para que o leitor vá direto nessas obras do Emmanuel com esse olhar de estudante, né? O olhar de quem quer, de fato, conhecer com maior profundidade o Evangelho e fazer dele o nosso roteiro de vida. Então, está aí o livro Ante o Divino Mestre, iniciando, se Deus quiser, essa coleção de comentários sobre as explicações do Emmanuel a respeito do Evangelho. E o meu muito obrigado a você, Orson, por esta oportunidade de conversarmos e fazermos a divulgação da obra. Sim, a gente faz com a maior alegria. E você citou uma coisa muito importante aí. Aquelas leituras de aberturas de reuniões, normalmente são feitas sem nenhum comentário, né? A absorção é mínima, quase zero, né? O ideal seria dedicar ali um ou 2 minutos que fosse para um rápido comentário sobre o capítulo lido, dada a profundidade dessas lições. Então, a gente fica agradecido e estimulando a todos nós estamos incluídos nisso, de continuar estudando essa obra primorosa que está à nossa disposição pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier. Ressalte-se, né, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um programa semanal aqui do Orson. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até lá.